quando nós andamos na desobediência ou não querendo fazer a vontade de Deus ou fugindo de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Às vezes podemos até imaginar que, como Jonas imaginou, que Deus não sabia o que ele estava fazendo, qual era a intenção do seu coração e o que estava proposto no seu coração de fazer para não fazer a vontade de Deus. Mas o salmista, Jonas, esqueceu de ler esse salmo aqui, porque senão ele não teria feito o que ele fez. Então eu quero compartilhar com você alguns versículos desse salmo aqui, né? Primeiro, lá no versículo 1, ele diz que ele nos sonda. Senhor, tu me sondas e me conhece. O Senhor examina, né, constantemente a nossa vida e sabe de tudo o que se passa, não somente no exterior nosso. Deus sabe do que se passa, né, dentro do nosso coração e na nossa mente. Então o Senhor sonda e já sabe dos propósitos do nosso coração, né? Segundo, versículo 2, ele conhece, né? Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ele conhece os nossos movimentos, né? Ele nos acompanha o tempo inteiro. Se você crê no Deus criador de todas as coisas, esse é o nosso Deus. E ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos. E ainda o salmista diz: os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra, né? O Senhor ainda coloca os seus anjos para estar do nosso lado, né? Também, no verso de número 2, ele conhece os nossos pensamentos, a nossa mente, né? Toda a nossa mente ele conhece. No verso de número 3, né, ele conhece as nossas ações. Ele diz assim: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece por onde andamos, o que fazemos, né? E sabe de todas as coisas, né? No verso de número 3 ainda, ele diz: ele conhece os nossos caminhos, né? Ele sabe, né, quando nós estamos caminhando para lugares errados, quando nós estamos caminhando por lugares tortuosos, quando nós estamos indo para o lugar onde nós não devemos ir, né? Ele sabe de todas as coisas, né? No verso 4, ele conhece as nossas palavras. Ainda a palavra não chegou à língua e tu conheces já conheces toda, né? A palavra você nem disse ainda, mas eu já sabe da palavra, está lá na ponta da sua língua, dizer, né? Muitas vezes tem que fazer assim, né? Fechar a boca, né? Porque Deus já sabe que vai ser. Você também tem que saber, e de vez em quando você precisa fechar a boca, né? Porque senão, oh meu Deus, tem misericórdia, né? E é por isso que ele já colocou a tua língua no meio dessas cadeias de dentes aqui, para de vez em quando você dar uma mordida na língua, para evitar de falar o que não deve, né? Ele conhece todas as nossas palavras, né? E no verso de número 13 até o 16, ele vai falar a respeito que ele conhece antes mesmo de nascermos, né? Ele já sabe quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, estávamos sendo formados, ele já nos conhecia naquele tempo, né? Então esse é o nosso Deus. E agora eu quero ir com você lá para o livro do profeta Jonas, né? Entre os profetas menores, o profeta Jonas. Jonas está, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, né? Joel, Amós, Obadias, Jonas, os profetas menores. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número, todo o capítulo 1 eu vou ler, né? Preste atenção nessa leitura, depois nós vamos apontar aqui algumas coisas muito interessantes para nós a respeito dessa questão. Primeiro, não dá para fugir da presença de Deus. E aquele que acolhe o fugitivo, aquele que não está fazendo a vontade de Deus, corre sérios riscos na vida, né? Vamos lá, Jonas 1, do verso 1 ao 17. Acompanhe comigo, uma leitura bem gostosa. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor
lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passas contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo tu és? Ele lhes respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste com que o que te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Amém. Senhor, fala conosco, ministra a tua palavra, e que o teu Santo Espírito possa, Deus, assentá-la nos nossos corações e nos dar a devida compreensão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós temos esta confiança e temos também esse conhecimento, que Deus preparou esse ministério da sua obra sobre a face da terra e entregou aos homens, mas não aos homens em geral. Entregou essa responsabilidade para algumas pessoas que se sentem chamados para o ministério. Quando eu estou falando ministério, eu não estou falando ministério pastoral apenas, eu estou falando dos ministérios da igreja, tanto da área da música, quanto da área da diaconia, quanto da área do presbiterato, quanto da área de missões, quanto da área da comunicação, quanto da área do louvor, da adoração, quanto da área do cuidado com as crianças, do ensino, né? Todas as áreas são ministérios dentro da igreja, né? E todos receberam um ministério e foram chamados para realizar esse ministério. Só que muitas vezes nós queremos fugir para não realizarmos esta obra do Senhor. Ou muitas vezes não queremos fazer exatamente do jeito que o Senhor quer que nós façamos. Nós queremos fazer do nosso jeito, né? Porque às vezes nós imaginamos que o ministério é
nosso, né? O ministério é meu, então eu sou pastor, eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Eu sou presbítero, eu vou fazer do jeito que eu acho que eu devo fazer. Eu sou diácono, diaconisa, vou fazer do jeito. Estou no ministério do louvor, estou no ministério da comunicação, estou no ministério do cuidado com as crianças, no ministério do ensino, vou fazer do meu jeito. Não, 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 não. O Senhor tem os seus propósitos e nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes as coisas não vão bem, porque nós não estamos segundo os propósitos de Deus, os propósitos do coração de Deus, e queremos fazer do nosso jeito, aí as coisas não dão certo, e nós ficamos lutando e tentando achar um culpado, e tentando achar um responsável, né? Quando o responsável somos nós que temos os ministérios para realizar, para fazer e não fazemos. E é por isso que as coisas não acontecem. Outros também são aqueles que são chamados para um ministério, mas não assumem, né? Não querem assumir o ministério. Porque eu não tenho tempo, porque eu não posso, porque depois que eu me aposentar, porque depois que eu morrer, aí você vai lá para o céu e serve na eternidade, né? Tem que ser aqui, não dá para ser depois, tem que ser enquanto você está por aqui, e é tão maravilhoso servir ao Senhor nosso Deus, é tão bom servir ao Senhor nosso Deus. Olha o que esses homens disseram para Jonas, quando Jonas disse que servia o Senhor que fez os céus e a terra. Eles ficaram possuídos de grande temor, quando eles souberam que Jonas servia o Deus Criador dos céus e da terra. E eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Os homens, né, que adoravam outros deuses, quando Jonas disse para ele que adorava o Deus Criador dos céus e da terra, ele disse: como que você age dessa maneira com o Deus Criador dos céus e da terra, Jonas? Isso serve para nós hoje, né? Como que muitas vezes temos feito o nosso ministério de forma displicente, como não temos ouvido a voz do Senhor nosso Deus e nos dedicado em fazer e dar o melhor para a obra do Senhor nosso Deus, como, né, sabendo que estamos servindo o Senhor Criador dos céus e da terra, não damos ouvidos a Ele e queremos fazer segundo os propósitos do nosso coração. Não dá para fugir de Deus, não dá para se esconder de Deus, não dá para enganar o Senhor, o nosso Deus. Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas, como está escrito lá no Salmo 139, que nós lemos, né? E eu quero aqui trabalhar com os irmãos o perigo de fugir, né, e não querer fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. E nós temos muitas pessoas que atuam como Jonas, que agem como Jonas, né? Primeiro, vamos lá, versículo 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então o Senhor chega para Jonas, fala: Jonas, vai lá pregar em Nínive. Que a palavra de Deus no livro de Jonas não registra exatamente como foi esse encontro de Jonas com Deus, né? Só diz que veio a palavra do Senhor a ele, né? E é interessante que no versículo número 3 já diz que Jonas se dispôs, né? O Senhor falou com Jonas e Jonas se dispôs, mas ele dispôs a fugir. Ele se dispôs a fugir da presença do Senhor nosso Deus. E quantas vezes nós não temos tomado essa atitude de Jonas e temos fugido da presença do Senhor, o nosso Deus. Aqui, amados irmãos, imagine você que Jonas tinha recebido uma ordem para ir pregar em uma cidade. Vai dizer assim: mas ele tinha uma cidade inteira que ele tinha que pregar, tinha que falar de Deus, né? Eu
não sei nem qual é a minha missão, aquilo que Deus me tem mandado fazer. Então, precisamos descobrir, né? Muitas vezes Deus toca no nosso coração por coisas simples, né? Uma visita, visitar alguém, ir ao encontro de alguém, orar com alguém, vir à igreja, estar na igreja, na presença do Senhor nosso Deus. Nesse tempo de pandemia, quando as pessoas se acostumaram a ficar em casa, se acostumaram a permanecer em casa e não vir mais à igreja, e não estar mais em comunhão na igreja, será que nós não encontramos alguns Jonas por aí, não fugindo de estar na casa do Senhor nosso Deus e permanecendo na comodidade da sua casa? Será que nós encontramos muitos que arrumaram outros compromissos, outras Tarses para ir, ao invés de estar na casa do Senhor, o nosso Deus? O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O salmista diz que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, o nosso Deus. Será que nós não estamos ouvindo muitas vezes isto e permanecendo onde nós estamos e achando que onde nós estamos está muito bom porque nós estamos servindo ao Senhor, o nosso Deus? Tem algo que nós estamos trabalhando muito nesse tempo, conversando muito nesse tempo também, amados irmãos, é sobre aqueles que não frequentam uma igreja e acham que eles são igreja, que eles podem cultuar nas suas casas. Não existe crente sem igreja, não existe cristão sem igreja, não existe servo de Deus sem igreja. Se você não está ligado a uma comunidade de fé, se você não tem comunhão com uma comunidade de fé, você não está andando junto com aqueles que servem ao Senhor. Você está andando separado, você está andando longe. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Aconteceram muitas coisas na igreja primitiva e os 12 permaneceram juntos. Os 12 ficaram juntos até o final. A igreja de Corinto tinha muito problema, mas eles estavam cultuando juntos. Eles estavam servindo ao Senhor juntos. Não existe cristão sem igreja. E não existe culto onde você possa dizer: não, lá na minha casa tá bom. Não. O dia que tem culto na igreja, os irmãos devem se reunir onde? Na igreja. O dia que são os chamados para estar na presença do Senhor nosso Deus, devemos estar na igreja. Devemos estar na comunhão com os nossos irmãos. Muitas vezes nós estamos discernindo a vontade de Deus para a nossa vida, o querer de Deus para nós. Nós estamos como Jonas, que diz assim: eu vou, Senhor, eu sou teu servo, mas eu vou para onde? Eu não vou para Nínive, vou para Tarsis, né? Eu quero ir para onde o meu coração quer que eu vá. Eu não quero ir lá, eu quero ir aqui. Mas servo, a única coisa que servo precisa fazer bem é servir, né? Então você tem que estar sempre disposto ao serviço, sempre disposto a servir ao Senhor, o nosso Deus. Olha só o que acontece com aqueles que não ouvem e não praticam a palavra do Senhor, o nosso Deus, né? Fomos chamados, mas vamos fazer a coisa do nosso jeito. O que é que aconteceu com Jonas? Ele queria um lugar mais cômodo para ele. Ele sabia que Deus ia fazer maravilhas a Nínive, mas ele tinha que anunciar o evangelho para a cidade toda. E ele não queria fazer aquilo. Ele não queria, de jeito nenhum. Ele não concordava com Deus. Quantas pessoas que hoje não concordam? Mas Senhor, mas eu não quero assim, Senhor. Senhor, mas eu não quero ir por esse caminho, Senhor. Não, Senhor, mas você é servo. Precisa aprender a servir ao Senhor nosso Deus. E não fazer igual Jonas. Olha só. Verso de número 3.
Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nesse navio. Preste atenção nessa expressão, tendo descido. Jonas começa, né, descer. Jonas começa a cair. Jonas começa a fugir. Ele estava na presença de Deus, conversou com Deus e começou a descer. Foi lá para Tarsis. Quando ele chega no navio, ele não fica junto com as pessoas que estão ali naquele barco. Ele não mantém comunhão com aquelas pessoas que estão naquele barco. Lá no verso de número 5, diz, no final do verso 5, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então Jonas desceu, indo para Tarsis, e agora ele desce e vai ficar lá no porão do navio. E ali ele está sozinho, e ele está dormindo. Ele não está se importando com o que está acontecendo com as demais pessoas. Quantas pessoas que estão descendo, declinando da sua vida espiritual, né? E estão como Jonas, né, dormindo profundamente, esquecendo da obra do Senhor, do serviço do Senhor, e não se importando com o que as pessoas estão passando. Eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas o que é que os teus irmãos estão fazendo? Que momento é este na vida da igreja? Que momento é este na vida dos servos de Deus? É momento de cultuar, então vamos nos reunir e vamos cultuar. É momento de orar, então vamos nos reunir para orar. É momento de jejuar, vamos nos reunir e vamos jejuar. Mas muitos estão como Jonas, estão na comodidade do coração, dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus desejos, e não querendo realmente fazer a vontade do Senhor. E às vezes pensamos que conseguimos enganar o Senhor fazendo do jeito que nós achamos que devemos fazer. Mas como nós vimos no Salmo 139, Deus conhece a disposição do nosso coração. E Jonas continuou descendo. Até onde Jonas desceu? Até o mais profundo do mar, porque ele foi jogado no mar e Deus preparou um grande peixe para que o tragasse. Então olha só onde ele foi parar. Ele foi só descendo, né? Desceu, né? Desceu no sentido de Tarsis ali. Aí no navio ele entrou lá no porão para dormir, né? E depois foi jogado no mar e foi parar nas profundezas do mar. Quem foge da vontade do Senhor nosso Deus está sempre em declínio, está sempre caindo. Olha o perigo. Tome cuidado. Na nossa vida espiritual nós chamamos isso de esfriamento, né? De esfriamento, de afastamento da presença do Senhor nosso Deus, de esfriamento, de afastamento debaixo da graça e do amor do Senhor nosso Deus. Como aquela ilustração bem conhecida dos irmãos, daquele companheiro que foi visitar o outro, e eles sentaram lá na beira do fogão, né? O fogão estava aceso, fogão a lenha, né, aceso, aí aquele irmão puxou um tição de fogo assim, lá do lugar onde estava queimando, e aquele tição apagou. Aí quando ele ia saindo para ir embora, ele falou: irmão, você está vendo isso aqui? Eu tirei esse tição de fogo para mostrar para você que quando nós nos afastamos da comunhão onde está ardendo o fogo do Espírito, nós nos esfriamos. Não se deixe esfriar. Esteja junto com os irmãos, louvando, exaltando, glorificando, cantando, orando e servindo ao Senhor, o nosso Deus. Não se deixe
ser levado como Jonas, descendo para Tarsis, descendo lá para o porão do navio e depois descendo lá para o ventre do peixe. Bem, isso é o que acontece quando nós descuidamos da nossa vida espiritual e daquilo que Deus está dizendo para nós fazermos, né? Quando nós estamos vivendo em desobediência às ordens do Senhor. E Deus, eu tenho certeza de uma coisa, né? Aqueles que foram chamados pelo Senhor para servir ao Senhor, o Senhor dá sempre a tarefa, né? O Senhor dá sempre a tarefa, né? O que é que você tem que fazer nesse dia? O que é que nós vamos fazer para a glória do nome? Nós temos, né, as nossas tarefas do reino de Deus, né? E sabemos, e não podemos fugir delas. Não dá para fugir de Deus, amados irmãos. Um problema daqueles que caminham com os fujões. O problema na vida daqueles que andam com aqueles que estão fugindo de fazer a vontade de Deus. Aqueles homens, eles poderiam ter tido uma viagem muito tranquila, muito gostosa, como eles estavam acostumados a fazer. O mestre daquele barco, né? O capitão daquele barco. Ele estava acostumado a navegar por esse lugar. Ele estava acostumado a passar por esse lugar, né? Vamos dizer assim, era o caminho da roça dele. Aí então, naquela ocasião, acontece algo inesperado. Acontece algo inesperado, que eles não estavam acostumados, né, que acontecesse aquilo. Aí, versículo de número 4. Mas o Senhor, olha só a expressão aqui, mas o Senhor, naquele lugar não era acostumado a essas tempestades, mas naquela ocasião, naquele dia, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Por que aconteceu isso? Porque Jonas estava lá no barco. Aqueles que estão andando com aqueles que desobedecem ao Senhor nosso Deus, que não fazem a vontade do Senhor nosso Deus, sofrem as consequências de estar junto com um desobediente. E eles nem sabiam, mas Jonas estava em desobediência ao Senhor. Então, aqueles que estavam com ele também sofreram as consequências da desobediência de Jonas. Isso acontece também no nosso dia a dia. Isso acontece também no nosso dia a dia. Somos servos do Senhor, mas não queremos fazer a vontade do Senhor, não queremos andar segundo a vontade do Senhor nosso Deus. As coisas começam a acontecer dentro da nossa casa, mas isso acontece, né? Será que está tudo em ordem? Lá na empresa, né? As coisas começam a dar errado lá no trabalho, né? Por que será? Todas as pessoas estão sofrendo as consequências da desobediência de um servo de Deus. Que recebeu a orientação, a direção de Deus para fazer alguma coisa, mas ele não fez. Mas ele não fez. Aqui era pregar o evangelho, né? Aqui era pregar o evangelho. Jonas tinha que anunciar o evangelho, mas ele não quis. Às vezes nós temos recebido essa ordem também, né? Para falarmos de Jesus, mas não queremos, não vamos. Às vezes recebemos a ordem para orarmos, não queremos, não oramos. Às vezes recebemos a ordem, né, que é bastante difícil ser cumprida, né? Perdoar o nosso irmão 70 vezes 7, né? Perdoar o próximo 70 vezes 7. Fala assim, mas é muita coisa, não dá certo não, não vou fazer isso não.
Aí vem as consequências. E as consequências vêm sobre, às vezes, todas as pessoas que estão com você. E às vezes as pessoas estão sofrendo muito mais do que você, porque você está desligado. Jonas estava dormindo e os marinheiros, cheios de medo, clamavam, né? Cada um ao seu Deus, e lançavam no mar o que eles tinham para tentar fazer com que o navio ficasse ali. Eles estavam preocupados tentando reagir. E o bonitão, onde é que estava? Dormindo. E o homem que tinha a solução estava onde? Dormindo. Às vezes as coisas estão acontecendo e tem muito cristão, tem muito servo de Deus, foi chamado para fazer a obra, mas ele está dormindo. Por que as coisas não estão indo bem? Porque muitos cristãos estão dormindo. Muitos cristãos estão fora da vontade do Senhor nosso Deus. Não estão nos caminhos do Senhor nosso Deus. Não estão naquilo que o Senhor preparou para eles. Aí então, o chefe lá da embarcação, né? Aqui diz que era não fala que seja o capitão, né? Mas o mestre, né? O mestre do navio, lá no versículo 6, diz para ele: o que passa com você, agarrado no sono? Levanta, invoca o teu Deus, assim, né, a gente vai descobrir o que é que está acontecendo conosco, senão nós vamos perecer aqui. E aí então eles percebem que tem algo errado, e esse algo de errado ali é com algum deles. Porque não é normal acontecer isso aqui. Não é normal uma tempestade dessa. Isso aqui é espiritual. Isso aqui é coisa de Deus. Olha, o mestre do navio reconhecendo isso. Que a coisa que estava acontecendo ali, que aquele movimento das águas ali, que aquela tempestade ali era espiritual. Jonas não percebeu, né? Estava dormindo, não percebeu. E muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, amados irmãos, elas não são consequências, né, das coisas materiais, da vontade dos homens. Muitas coisas que estão acontecendo são espirituais. Deus permitindo para nos despertar. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos o que está acontecendo conosco e o que está acontecendo na nossa casa, está acontecendo na nossa empresa, está acontecendo na prefeitura, que está acontecendo no estado, que está acontecendo na nossa nação, é espiritual. E as coisas espirituais não se resolvem com o material. Não adiantou eles lançarem tudo que eles tinham no mar, porque a tempestade não passou. A tempestade não queria o que eles tinham dentro do barco ali para lançar lá. A tempestade queria Jonas fora do barco. Deus queria Jonas fora do barco. Então essa tempestade ela tinha um sentido espiritual. Ela tinha uma razão espiritual para existir. Muitas coisas têm acontecido aí fora. Muitas coisas estão acontecendo do seu lado. Muitas tempestades estão acontecendo na vida. E você não consegue discernir que é espiritual. Os homens que não tinham conhecimento nenhum clamaram aos deuses deles lá, e eles sabiam que era espiritual aquilo. Aquilo é de Deus. Naquele momento eles diziam: isso aqui só o Senhor mesmo, viu? É só Deus na causa mesmo. Então vamos clamar, então vamos orar. Como a primeira experiência que eu tive, né, com libertação, que chamaram os policiais chegaram lá e disseram: não, isso aqui é com esse rapaz aí que já está orando aí, isso aí não é conosco não, nós mexemos com ladrão, assaltante, bandido, mas agora isso aí é com esse rapaz aí mesmo, vamos embora, é com ele aí mesmo. É espiritual.
E o espiritual é do reino espiritual. Então eles tiram sorte. Vamos tirar sorte aqui para ver o que é que acontece. A sorte cai sobre quem? Cai sobre Jonas. E aí então eles vão entrevistar Jonas. Jonas, o que está acontecendo? Né? De onde você vem? Quem é você e tal? Um cara que consegue dormir tão bem assim, né? Consegue dormir tanto assim, né? Quem é você, esse dorminhoco, né? Quem é esse dorminhoco, né? Que consegue, no meio da tempestade, continuar dormindo? Quem é? Conta para nós quem é esse dorminhoco. Aí que ele revela, né? Olha, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou servo do Deus Criador e sustentador de toda a criação. Aí ele diz, o que você fez, Jonas? Por que você está fugindo da presença do Senhor? Não foge da presença do Senhor, Jonas. Você fugindo da presença do Senhor, você causa problema na sua vida. E olha o problemão que você está causando aqui para nós. Olha o problema que você está causando aqui para nós, por você não querer estar no centro da vontade de Deus. Aí eles disseram, o que é que nós vamos fazer? Aí Jonas só tem uma coisa para fazer. O negócio é comigo, então eu vou ter que pagar o pato agora. Pode me jogar no mar. Pode me jogar. É interessante que esses homens, eles ficam até com pena de jogar Jonas no mar, né? Eles ficam com dó de Jonas. Falam, Senhor, tem misericórdia desse homem. O Senhor é tão bom. Ele é tão bonzinho, né, e tal, que não cai o sangue dele sobre nós, Senhor. E eles jogam Jonas no mar e o mar se acalma. Servo de Deus, para que as coisas andem bem, ele precisa estar onde? No centro da vontade de Deus. Ainda que o centro da vontade de Deus seja o ventre do peixe por causa da desobediência, mas é para lá que ele precisa ir. Não tem como cortar caminho, não tem como fugir da vontade de Deus, não tem como deixar de fazer a vontade de Deus. E, amados, eu quero concluir aqui. Versículo 14, antes do versículo 13, né, diz assim, entretanto, os homens remavam, se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, eles ficaram com pena de Jonas, até tentaram, mas não deu certo. Em versículo 14, então, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha, os homens reconheceram e temeram ao Senhor. E o Senhor fez aquilo que era da vontade dele. Mandou aquela tempestade. Eles temeram ao Senhor. Não? Mas tiveram que lançar Jonas. E depois, então, o mar cessou na sua fúria. E o verso 16, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Amém. Eu quero concluir aqui, deixando com vocês aquelas observações que nós fizemos desde o início. Primeiro, né, não basta eu dizer, Senhor, eu estou aqui, né? Não basta dizer, Senhor, pode me usar, mas depois você fazer como Jonas e se dispor a fugir da presença de Deus. E não assumir os compromissos e as responsabilidades que você recebeu do Senhor para realizar a obra do Senhor nesse tempo no qual você está vivendo. Só dizer sim é muito bonito, né? Dizer sim é muito bonito, é muito importante. Mas mais importante do que dizer sim é ir pregar em Tarsis. É fazer a vontade do Senhor. É cumprir os propósitos de Deus. Porque de repente, você pode estar sendo a pessoa que está atraindo uma tempestade sobre a vida daqueles que estão do seu lado. Por quê? Porque você não está fazendo a vontade do Senhor. E para pôr você nos caminhos do Senhor, o Senhor tem que dar uma sacudida naqueles que estão ao seu redor. Para que você abra os seus olhos
E que você entenda também que Deus está se movendo. E que esse não é algo que está acontecendo por acaso. É Deus movimentando as coisas para ver se você abre os seus olhos. E se você consegue enxergar que Deus tem os seus propósitos através da sua vida. E Ele vai cumprir isso. E que muitas coisas estão acontecendo neste mundo, muitas coisas estão acontecendo no nosso dia a dia, muitas coisas estão acontecendo no seu trabalho, no lugar por onde você anda, que as coisas às vezes não dão certo, que as coisas às vezes não seguem para frente, que as coisas às vezes dão para trás. É espiritual. Por quê? Você não está fazendo a vontade do Senhor, o nosso Deus. E Ele está fazendo isso só para chamar a sua atenção e dizer: olha, volta para o seu caminho. Volta para o caminho de Nínive. Eu quero você em Nínive. Eu quero você pregando o Evangelho. Eu quero você servindo. Eu quero você fazendo a obra. Eu não quero você dormindo lá no porão do navio. Eu não quero você descansando. Eu quero ver você na obra, realizando a obra, usando o seu tempo para a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, o nosso Deus. E aí eu deixo para que você pense, você imagine aquilo que Deus colocou na sua vida para você fazer, onde fazer e como fazer. Porque Deus não nos deixa na escuridão, não. Ele chegou e falou para Jonas o que é que Jonas tinha que fazer. Assim também Ele fala conosco e nos orienta. Então, eu concluo aqui dizendo a você: abra os olhos. Não dá para fugir de Deus. Faça a vontade do Senhor nosso Deus. Se deixe ser usado pelo Senhor, o nosso Deus. Seja ousado na obra do Senhor, nosso Deus. Seja, como diz o apóstolo Paulo, abundante na obra do Senhor, o nosso Deus. Se entregue total e completamente na obra do Senhor, nosso Deus. Ame fazer a vontade do Senhor, nosso Deus. Ame servir ao Senhor, nosso Deus. Ame estar na comunhão com os irmãos. Ame servir ao Senhor, nosso Deus, na igreja. Ame servir ao Senhor, nosso Deus, no seu trabalho, na sociedade. Ame fazer a vontade do Senhor, nosso Deus, e sirva ao Senhor, nosso Deus, com toda a sua vida, com todo o seu ser. Faça a vontade de Deus, sirva ao Senhor nosso Deus. E Deus, amados irmãos, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele merece sim o seu culto, Ele merece sim o seu louvor, Ele merece sim a sua adoração, Ele merece o seu tempo, como Ele merecia também o tempo de Jonas. E você seja mais zeloso na obra do Senhor, o nosso Deus. Porque não dá para fugir, e não dá para fazer de conta, e não dá para enganar a Deus. Tem um cântico, né, que é de criança, né, que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, né? Porque Deus conhece e sabe de todas as coisas. Não deixe as coisas ficarem complicadas para você descobrir que é agora que você tem que servir ao Senhor. Sirva agora. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos agradecidos ao Senhor porque verdadeiramente o Senhor é Deus, e o Senhor é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Estamos agradecidos a Deus, porque um dia o Senhor nos deu o privilégio de ser chamados como servos teus, Senhor, para te servir, ó Deus, em espírito e em verdade. Estamos, ó Deus, agradecidos, Pai, porque essa obra é tão maravilhosa, Senhor. Essa obra é tão gloriosa, Senhor, que os anjos queriam realizar essa obra, mas o Senhor reservou para nós. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, neste tempo, levanta a tua igreja, desperta a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, sopra, ó Espírito Santo de Deus, sobre a vida da nossa igreja, Senhor. Aviva, Senhor, meu Deus, a nossa igreja, Senhor, a IPI de Agudos, a IPI do Brasil, Senhor. Move, ó Deus, o teu Santo Espírito sobre nós, Senhor, e une-nos, ó Deus, num só louvor, numa só adoração, num só desejo de servir a Ti, Senhor, e fazer, Pai, a Tua vontade.
em nome de Jesus, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de ficar esquivando, Senhor, de ficar fugindo, de ficar, Senhor meu Deus, procurando desculpas, Senhor, de ficar, Senhor meu Deus, ó Pai, não querendo fazer a Tua vontade, Senhor, mas, ó Deus, dá-nos a alegria da Tua obra, Senhor, dá-nos, ó Deus, a alegria de Teu serviço, dá-nos, ó Deus, a alegria, Senhor meu Deus, de estar na Tua presença, dá-nos, ó Deus, a alegria de louvar, exaltar, glorificar o Teu nome, dá-nos, ó Deus, a alegria de aprender da Tua palavra, dá-nos, ó Deus, prazer, Senhor meu Deus, em realizar, ó Deus, a Tua obra em nome de Jesus, Senhor. Olha, Senhor meu Deus, por toda a Sua igreja, Senhor, nesta noite, principalmente, ó Deus, eu quero clamar pela liderança da igreja, Senhor, para que, ó Deus, um a um, Senhor, sejam despertados, Senhor, para a Tua obra, para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, Senhor. Que, ó Deus, não estejamos indo cada vez mais para baixo, mas que possamos, ó Deus, estar sim, galgando, Senhor, meu Deus, os degraus, Senhor, meu Deus, do crescimento espiritual no nosso dia a dia, na Tua presença, para que a cada dia estejamos mais e mais próximos do Senhor e mais fazendo a Tua vontade, ó Deus. Visita, ó Deus amado, toda a liderança, todo o Teu povo, Senhor, e desperta a Tua igreja, Senhor, para que não fujam, Senhor, para que não se distanciem, mas que se aproximem do Senhor e busquem ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, levanta intercessores, levanta, Senhor, meu Deus, plantonistas para as torres de oração nas igrejas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, para que, ó Deus, haja, ó Deus, esse avivamento em nós e através de nós a cada dia, Pai, para a glória do Teu nome, para o louvor da Tua glória em Cristo Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada um, ó Pai, desses pedidos de oração que se encontram nessa salva, cada um dos pedidos, Deus, se encontram, ó Pai, também no caderno de oração, cada um dos pedidos se encontra, Pai, nas listas das torres, visita, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos, ó Deus, agradecidos pela vida da dona Cidinha, pela vida da Juliana, que receberam bênçãos esses dias, Senhor. Estamos agradecidos, ó Deus, pela vida do Arthur, Senhor, meu Deus, que nasceu, Senhor, meu Deus, no dia de hoje. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Estamos, ó Deus, agradecidos pelos Teus cuidados sobre a nossa vida, Pai, e queremos pedir por todos esses pedidos, Senhor. Olha, Deus, pela nossa irmã Marta, solteira, lá em Itaguaí, Senhor, abençoa a vida dela e dá saúde a ela, Pai, em nome de Jesus, Senhor, cobre, ó Deus, com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, e juntamente com ela, todos os demais pedidos estão aqui, que nós não sabemos os nomes, mas o Senhor sabe, nós os abençoamos, em nome de Jesus, Pai, cobre-os com a sua graça, traz, ó Deus, a benção da saúde, a benção da paz, em nome de Jesus, amém, amém, amém.